Vamos falar o seguinte, para a gente viver em sociedade, a gente precisa realmente desse Estado que você fez referência? Tem muita coisa que trata do tema, assim, porque quando a gente pensa em Estado, na verdade a gente já imagina alguém que comanda, né, ou que está numa instância superior para comandar esta sociedade. Que não é o patrão, como eu já tinha feito referência agora, não é o patrão. Porque ele comanda até o patrão, esse Estado, né? Sim. Teoricamente, comanda até o patrão da empresa. Que lá atrás, os faraós eram deuses que comandavam, né, o Egito, os reis, imperadores. Mas aí, peraí. Quer nos ajudar a tocar esse projeto e ser um dos nossos anunciantes? Então entra em contato pelo telefone que está aparecendo aqui na sua tela e conheça uma forma da sua empresa aparecer aqui em nosso Podbean. Os faraós tinham um ponto, eu não vou querer que você delongue muito, mas foi tão interessante isso aí que o faraó, ele dominava um povo, mas porque do medo espiritual que esse povo tinha sobre ele. Diferente do nosso Estado hoje. É essa diferenciação que eu quero tratar, porque nós conhecemos esse Estado de governo, né, eleito ou imposto. Correto. Né, por um golpe, por uma questão ditatorial e tal. A gente convive, eu cresci nesse governo, né, que é imposto ou que é eleito. Correto. Certo? Mas existem outras formas de se pensar no poder exercido no Estado. O poder divino dos faraós, né? O poder hereditário dos reis. Sim. Certo? A soberania, no caso. Nesse caso, porque é filho do rei e deve ser rei. Sim. O Estado que nós estamos falando, ele parte da chamada teoria do contrato social, ou teoria contratualista. É nesta teoria que eu vou basear um pouco do que a gente vai tratar hoje. Só quero dizer que existem outras formas de explicar por que existe alguém que ocupa a posição de poder. Dentro da teoria do contrato social, a gente tem 3 principais pensadores. Existem outros que tratam, mas geralmente esses 3 são os mais buscados e interpretados. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Todos concordam que para a gente poder viver em sociedade, a gente precisa aceitar algumas normas e regras. E aí, pegando primeiro de Hobbes, Thomas Hobbes, ele dizia o seguinte, de forma muito sucinta isso, porque os caras escreveram demais, né? Mas Hobbes lançou um livro que ficou conhecido, chamado Leviatã, que é baseado na Bíblia, um monstro marinho e tal. E Hobbes diz o seguinte, o homem é mau por essência. O homem é mau. Mau e egoísta. Ele quer primeiro atender os seus desejos e as suas vontades. Nesse modo de viver, valeria teoricamente o que ele chama de vida no estado de natureza, como os animais vivem na natureza, onde vale a lei do mais forte. Sim. Certo? Só que Hobbes diz o seguinte, mesmo o mais forte no caso do ser humano, o mais forte pode ser derrotado por 10, 20, por 100 pessoas. Então, teoricamente, esse é um estado que se vive em constante insegurança, você está sempre com medo. E passa a ser um Estado. E aí, 10, 20, 30 pessoas Não, aí a sociedade entende o seguinte, para que não valha a lei do mais forte, nós precisamos de normas, de regras, de coisas que controlem esse estado de violência. Nós precisamos colocar um mais forte que nós. Não é uma pessoa. Eles entendem que precisam de uma... Eu vou falar aqui uma entidade, para não... né, mas dessa camada que concentre o poder, que vá tratar das normas e regras para a sociedade não viver nesse estado permanente de violência. Então Hobbes fala isso aí, certo? O homem é mau, egoísta, e nós concordamos, a sociedade acaba concordando que exista um estado para controlar esse tipo de coisa. John Locke fala diferente, ele fala, olha, o homem não é sempre mau, o homem oscila, passa bons momentos e maus momentos, então períodos de violência, períodos de paz e tal. E ele fala que para impedir, e ele diz ainda o seguinte, existem alguns direitos do ser humano que são sagrados, direitos naturais, por exemplo, a vida, a propriedade, o trabalho. Se não houver regras e normas,
qualquer um pode tomar a minha propriedade ou tomar a minha vida. Então o Estado deve controlar quando essa sociedade entrar num período de descontrole, que ele fala que oscila entre, né, bons e maus momentos e tal. E aí ele menciona até um negócio interessante. Ele fala que a sociedade diz que é livre, e ele fala assim, é o paradoxo da democracia. Vou entrar depois disso aqui. Né? Porque paradoxo por quê? É uma democracia para garantir a minha liberdade, mas para garantir a minha liberdade eu tenho que me submeter a um monte de regras e normas. Então até que ponto eu sou livre? Né? Então o questionamento não é meu não, é de John Locke. E o outro é Rousseau, que fala que não tem nada disso. O homem nasceu bom. O homem nasceu um branco bom. Só que a ganância, a luxúria, a ambição, essas coisas transformaram o homem numa coisa ruim, violenta, gananciosa. E aí precisa também do Estado para fazer esse controle. Então o Estado, pela teoria do contrato social, pela teoria contratualista, existiria para não vivermos no estado de natureza com essas variações de Hobbes, Locke e Rousseau. Se você estiver assistindo esse recorte aí no YouTube, não esqueça que aqui na descrição tem o link do vídeo completo. E lembrando que a gente separou ele ainda todo por temas, então corre lá e confere o vídeo completo. Mas se você estiver assistindo este recorte no nosso Instagram, basta seguir o nosso link que está na bio. E o TikTok é a mesma coisa, tá? Se você estiver assistindo os recortes aqui no TikTok, não esquece, lá na bio também tem o link do vídeo completo. Mas não se esqueça, deixa um comentário, deixa um like, porque isso nos ajuda muito em nosso engajamento. Comenta aqui embaixo o que você está achando do nosso podcast. Isso ajuda muito a gente melhorar cada dia mais o nosso programa. Um abraço.